Ah. Ele é o 12, né? Ele é o... Ele da pauta, hein? Não sei se... Ele está na sala de na sala de aula, né? Tá certo. Parece que é o segundo da sala de aula, deixa eu ver. Segundo. Aprovação do plano de recuperação. Por ver se eu anotei isso aqui certo. Dia 14 de novembro. Manhã, isso mesmo. Tem que ser de manhã. Na terça pode ser de manhã ou à tarde, na quarta só de manhã. E na sexta de manhã ou à tarde. Plenário 3. E depois lá no dia 29, mesma coisa. 28. Foi isso. Ela tá mais cedo do que eu. Peraí que eu vou aí. Não, a não ser que a doutora Cristiano possa fazer sessão, porque tem SDI à tarde, SDC. Se ela falar que não vai na SDC... Todos os... O quê? Dia 29? Provavelmente não vai ter dia 29, não. Ou deve ser dia 28. Eu não sei. Paguei, não acredito. Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja 7ª Turma deste regional. Cumprimentando os magistrados presentes, embargadora Cristiane Fenelon, os nossos colegas juízes convocados, juíza doutora Sabrina, e com muita honra nós estamos recebendo mais uma vez na 7ª Turma, compondo esse colegiado, o nosso colega, o não menos ilustre juiz doutor Vitor Salino. Seja bem-vindo, doutor Vitor Salino, sempre um prazer e uma honra estar com Vossa Excelência junto conosco aqui. Certamente, a sua presença sempre engrandece não só essa turma, mas todas as turmas que Vossa Excelência tem passado aqui nesse regional. Então, eu lhe saúdo efusivamente. Já além de ser um colega, é um grande amigo. Seja bem-vindo. E quero cumprimentar também a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores advogados e advogadas presentes, eventuais estagiários e estagiárias, seu secretário e secretária, e demais servidores que atuam aqui no plenário. Passo a palavra a Vossa Excelência, claro, que vai falar. Pois é, eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos que é uma grande alegria retornar a esta 7ª turma, às vezes com composições diferentes, mas com a harmonia de sempre. Saber que vou encontrar Vossa Excelência, que vou encontrar a doutora Cristiana, Sabrina com mais tempo de 7ª turma, que é muito integrante efetivo, são coisas que me deixam sempre muito envaidecido, e agradeço também a secretaria da turma, sempre tão zelosa. É um prazer imenso, uma alegria para mim poder voltar aqui. Seja bem-vindo, doutor Vitor. Pois não, desembargadora. Nós aqui agradecemos a presença do doutor Vitor, brilhante doutor Vitor aqui na nossa sessão, sempre abrilhantando e trazendo seus sábios conhecimentos aqui para enriquecer nossa sessão. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor. Além do seu, com a adesão do Ministério Público, né, além do seu desprendimento e simpatia e alegria, nesse momento tão importante que o país passa, né, é importante que a gente tenha esse desprendimento, tenha otimismo e, claro, e tenha essa alegria que Vossa Excelência traz e contagia a todos nós. Eu submeto com a aprovação do Ministério Público do Trabalho. Não, eu quero falar. Quer falar? O Ministério Público quer ver como é que Vossa Excelência é famosa. O Ministério quer falar. Presidência, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros, desembargadoras, da minha parte, eu não posso colocar só adesão, não, porque com quem a gente aprende, a gente tem que reverenciar. O desembargador Vitor foi meu colega de mestrado, colega de doutorado, e é uma referência nacional na construção do direito do trabalho à frente da PUC. Aprendo muito com os artigos, com a produção doutrinária dele de altíssimo quilate, com honestidade intelectual, diga-se de passagem, que é uma coisa que não que a academia não pode se furtar de forma nenhuma, sou pena de cair no descrédito. Então, eu te homenageio aqui não só como juiz, mas com uma das coisas que me é mais preciosa, o conhecimento da academia. Parabéns. Uma manifestação com expressão de afeto. Muito obrigado. Bom, então nós damos sequência, esclarecendo aos seus advogados que nós temos algumas preferências no processo adiado, advogado de fora, inclusive essa preferência é dada porque o processo tinha sido adiado em razão de pedido de vistas, e também posteriormente nós vamos fazer
o pregão de um processo de sustentação oral à distância, porque o processo será adiado, já me foi informado, para que o advogado que está lá no foro competente não fique aguardando sem necessidade. Eu passo a palavra, então, ao senhor secretário, para que, então, faça o pregão. Primeira preferência regimental, relatora desembargadora Cristiana Fenelon, processo adiado de sessão anterior, é o número 2 da pauta de adiados, processo número 11.612. Esse processo, a relatora me parece que já proferiu o voto ou não? Já proferiu o voto? Já, né? Já proferi voto e recebi novos memoriais. Isso, eu também recebi, eu também acuso o recebimento de memoriais, eu tinha pedido vista desse processo. O advogado está presente? Pois não, o doutor está aí para... Já fez a sustentação oral, salvo engano, da minha parte. A relatora já tinha proferido o seu voto em sessão antecedente. Pois não, pode falar. A doutora Sabina está impedida nesse processo, né? Então, nós vamos ter que fazer essa... Foi impedida, né? Vossa Excelência já recebeu já esse processo? Já, sim, senhor. Já foi distribuído, já né? Foi examinado. Já, então, o eminente doutor Vitor Salino também já está em condições de votar. E eu tinha pedido vista desse processo e eu queria esclarecer que realmente é um processo um pouco ou bastante complexo, né, tendo em vista a controvérsia, as várias controvérsias que foi estabelecida desde o primeiro grau e também através do voto da eminente relatora. Mas eu vou pedir todas as vênias ao advogado, dizendo que, inclusive, recebi o memorial, cumprimentar o advogado não só pela sustentação oral feita anteriormente, mas também pela reiteração de seus fundamentos de sustentação e de recurso através do memorial. Mas eu vou acompanhar a relatora. Eu estou acompanhando a relatora, acho que a relatora, como sempre, é usual, aqui entre todos nós, se ouve bem aqui, foi... né, houve uma pertinácia e um cuidado muito grande no reexame das questões que foram postas no recurso, e eu não vi como, né, divergir da relatora, ainda que parcialmente. Então, eu profiro o meu voto no sentido de acompanhar a relatora, mas para a conclusão do julgamento, em face do impedimento da doutora Sabrina, eu passo a palavra, então, aqui ao terceiro votante, que é o doutor Vitor Salino. Com a palavra. Vossa Excelência disse bem. Que processo atípico e muito bem trabalhado, profissionais de alto padrão manejando um direito tão peculiar e se desvendaram e se desempenharam muito bem. Mas com relação ao provimento, eu mais uma vez faço coro com a sua manifestação. A proposta de voto encaminhada é lapidar. Me parece que faz justiça ao caso oferecido a esta Corte. Eu também voto com a relatora. Bom, então, proferido o voto pelo terceiro votante, que é o juiz Vitor Salino, eu profiro a conclusão do julgamento, doutor. Prevalece, então, o voto da eminente relatora à unanimidade. Eu cumprimento a Vossa Excelência mais uma vez, pela brilhante condução de Vossa Excelência, né, na sustentação e também no recurso e também nos memoriais que foram recebidos por todos. Verdade. Mas, evidentemente, aqui nós temos que julgar. E foi-se julgado de acordo com aquilo que se entendeu que seria o mais justo neste processo. Então, eu profiro que prevalecerá o julgamento, prevalecerá o voto da eminente relatora à unanimidade. E assim se decide, e eu desejo a Vossa Excelência uma boa viagem de retorno. Certamente esse processo não terminará aqui, acho eu, né? Tá? Muito obrigado, doutor. Obrigado. Prazer em vê-lo, viu? Um abraço. Seguinte. Sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora, relatora, juíza convocada Sabrina Leão, número 30 da pauta, processo número 12.146, inscrita para sustentação, advogada Cássia Andréia da Costa Tarouco. Juiz de Fora. Vai retirar. Juiz de Fora, né? Sim. É doutora Andréia que você falou? Doutora Cássia. Doutora Cássia. Cássia. Doutora Cássia, bom dia. Bom dia, Excelência. Doutora, nós fizemos o pregão desse processo logo nesse momento, porque a própria relatora vai retirar esse processo de pauta.
a pedido da própria relatora, em retirar o processo de pauta para um melhor reexame. Então, para que a senhora não fique aguardando aí desnecessariamente, o processo será retirado de pauta e Vossa Excelência, quando ele for reincluído em pauta, será regularmente intimado, viu? Sim, muito obrigada. Bom dia a todos. Um abraço para a senhora, um abraço para todos aí em Juiz de Fora, viu? Muito obrigado. Seguinte. Processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto. Número 5 da pauta, processo número 10.408, inscrita para sustentação oral, a advogada Cristiane Pereira. Número 5 da pauta. Presente a advogada, doutora Cristiane. Ausente a advogada. Eu vou proferir a conclusão do voto. Vamos ver que vai abrir aqui agora. Abriu. Processo do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Banco Bradesco. E a conclusão do voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes do Banco Bradesco S.A. e Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro Teófilo Otoni Região, ante a regularidade do processamento e quanto ao mérito, em decorrência de acordo do TST que afastou a ilegitimidade já de processo do sindicato autor, estou provendo ao recurso do reclamado a unanimidade, determinando a exclusão da condenação das seguintes parcelas: diferença de horas extras pagas em face da aplicação dos divisores 150 e 200, parcelas vencidas e vincendas. E, letra B, reflexo da diferença de horas extras sobre repouso semanais remunerados, inclusive sábados e feriados, 13º salário, gratificação semestral eventualmente paga, férias com 1/3 de abono pecuniário de férias, férias prêmios convertidas em pecúnia, licença do FGTS, multa rescisória de 40% sobre o FGTS e aviso prévio indenizado. Estes dois últimos, para aqueles que tiveram seu contrato de trabalho extinto, julgando improcedente o pedido inicial. Prejudicado o exame das demais parcelas recursais. Invertidos os ônus da sucumbência, custas processuais pelo sindicato autor, no importe de R$1.000, calculado sobre o valor da causa. É o meu voto, eu pergunto se há divergência. Não, senhor. Unânime a decisão seguinte. Número 18 da pauta, processo 11.126, inscrito para sustentação oral, o advogado Anderson Racilan Souto. Doutor Anderson está presente? Ausente, eu vou à conclusão do voto no mesmo sentido. Eu estou conhecendo de ambos os recursos no mérito, negando o desprovimento. Há divergência? Não, senhor. Unânime. Seguinte. Número 7 da pauta, processo número 10.460, inscrito para sustentação, o advogado Bruno Martins Miranda de Assis. Doutor Bruno está aí. União Federal Intercast S.A. Doutor, estou conhecendo o recurso ordinário e estou lhe negando o provimento. Excelentíssimo presidente, se me permite, eu aguardaria eventual divergência. Há divergência? Não. Não, unânime, doutor. Obrigado, bom dia. Obrigado, prazer em vê-lo. Um abraço. Número 26 da pauta, processo número 12.091, inscrita para sustentação oral, advogada Gabriela Guimarães. Doutora Gabriela está presente? Está. Doutora Gabriela, bom dia. Estou conhecendo do recurso do reclamante e negando-lhe provimento. Com a palavra, dia, caso Vossa Excelência entenda necessário. Bom dia, Lúcio, desembargadores. Eu gostaria que o voto do eminente relator fosse revisto, porque a sentença de primeira instância foi indeferida, tendo em vista o pedido de suspensão do feito pelo recorrente, em princípio, em respeito ao princípio da boa-fé, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o recorrente juntou no dia 1º de outubro a revogação da liminar concedida nos autos da ação coletiva ajuizada em Brasília, o que afasta a ausência de utilidade pronunciada pela sentença de primeira instância. Nesse sentido, o recorrente pugna pelo provimento deste presente recurso e requer desde já o julgamento do feito, eis que se trata de matéria eminentemente de direito, e que a tutela antecipada seja concedida para declarar a nulidade da alteração contratual promovida pelo banco,
e restabelecer o recorrente na função de gerente geral. É isso, Excelência. Pois não, doutora, eu estou mantendo o voto, doutora, eu faço, inclusive, o voto faz menção ao que foi dito da tribuna, e eu aplico aqui a súmula 32 desse regional, estou mantendo o voto, a matéria já é do conhecimento, inclusive da turma, e eu consulto se há divergência. Não, presidente. De acordo. De acordo. Unânime, doutora? Obrigado. Obrigada. Só tem mais processo ou só esse? Eu tenho mais um do Na sala do doutora Cristiano. do Sindicato de Teófilo Otoni, em desfavor do Banco Nordeste, do artigo 71. O último da sala do senhor. Sabe? Tá. Doutora, eu vou pedir a senhora só para guardar que só tem nessa sala, que eu sou relator, mais um processo. Logo depois eu chamo a Essa é senhora. de relatoria da Tá bom? doutora Cristiana. Pois não, pode ficar, a senhora pode ficar aí que o advogado está só para assistir, não é isso? Pode chamar, então. A senhora pode ficar aí no... É uma inscrição apenas para assistir o julgamento. Presente é a doutora Clarissa de Oliveira, processo número 23 da pauta, processo 11.469. 23. Nesse processo, eu estou conhecendo o recurso diante da admissibilidade, diante dos pressupostos de admissibilidade. Agora, quanto à conclusão, até grande. Eu estou dando provimento para isentar a recorrente das despesas processuais, bem como do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Existe uma manifestação da doutora Sabrina, né, doutora Sabrina, que aguardaria a sessão, né? E parece que o doutor Vitor também apresentou. Sim. Fez uma observação. Pois não. Então, eu passo a palavra... O problema é a concepção, né? Eu tive dúvida, foi justamente né? na Que gestante, que né? pode ter ocorrido durante o aviso prévio. Sim, sim. Eu pergunto como é que o doutor Vitor Salina irá votar. Presidente, a questão mereceu, de fato, nossa atenção muito destacadamente, porque a dúvida é incontroversa a gravidez. Sim. A dúvida reside exatamente no momento da concepção, momento este destinada à proteção jurídica. E como a prova dos autos fala em possibilidade de concepção dentro do pacto, a nossa proposta aqui é encaminhar o julgamento no sentido de se reverenciar ainda o princípio do indúbio pro mísero. Se há dúvida se houve ou não houve a concepção dentro do pacto, e esta dúvida está materializada em prova, eu vou votar no sentido da divergência no particular, rogando vênia a Vossa Excelência, por esta razão. Eu acho que o prejuízo para o nascitura é muito grande, né? Então, na dúvida, também eu acompanho a divergência, presidente. Bom, então eu vou ficar vencido nesse processo, tá? E como quem levantou, né, a questão, embora não foi especificamente divergência, foi uma questão para ser discutida na sessão. Eu fico como redator. Vossa Excelência fica como redator, então? Perfeitamente. Tá bom? Sim, sim. E, então, então, vai ficar vencido o relator, tá? Vai inverter aqui, né? Agora vai dar... vai mudar a conclusão, claro, que aqui foi só apresentar recorrente, né? Para reconhecer a estabilidade, né? Vai reconhecer a estabilidade, né? Eu estou sabendo. Perfeitamente. Vai reconhecer a estabilidade, tá? Vai dar provimento ao recurso para reconhecer a estabilidade, tá? Com os consectários. Isso. E o relator fica vencido, tá? E prevalece, então, a divergência por maioria. Advogado está presente para ouvir? Ok? Tá bom? Pelo sorriso, gostou do resultado, viu, professor? É claro. Vamos, então, ao processo da doutora, que agora é na sala da... Processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Número 5 da pauta, processo número 10.177, inscrita advogada Gabriela Guimarães. Relatora, com a palavra. Pois não. Para fazer sentido, eu vou já dizer que já estou rejeitando a preliminar de legitimidade ativa suscitada pelo reclamado em contra-razões e deferindo
conhecendo do recurso para deferir o pagamento de 1 hora extradiária em consonância com o item 1 da súmula 437 TST a todos os empregados que se enquadrem nas seguintes condições observadas de modo cumulativo. A. Que se ativem na descrição da base territorial do sindicato substituto. B. Estejam submetidos à jornada de 6 horas. C. Tenham cumprido horas extras acima dos limites de tolerância trazidos pelo artigo 58, parágrafo 1º da CLT. E D. Tenham fruído de intervalo entre a jornada de apenas 15 minutos, segundo assinalado manual ou eletronicamente ou pré-assinalado nos cartões de ponto. Doutora Cristiane, parece que o voto não é esse, não. Não, é esse sim. É eu esse? só estou lendo para fazer sentido, que agora que eu vou ler a conclusão. Ah, sim. Senão ela não ia entender, porque eu estou dando provimento Tá bom. para condenar o réu ao pagamento de 1 hora extradiária em razão da supressão do intervalo entre a jornada aos empregados que cumpram as condições definidas na fundamentação, parte integrante deste dispositivo. Foi o que eu li agora há pouco. Condeno o reclamado ainda ao pagamento de honorários advocatícios reversíveis em favor do sindicato, no importe de 20% do valor atualizado da causa, isentando o autor do pagamento da verba honorária fixada na sentença. Arbitro o valor da condenação em R$40 mil, custos pelo reclamado calculados em R$800, o qual deverá ressarcir o autor em consonância com a súmula 25, inciso 2 do TST. Pois não, doutora? Agora faz sentido. Minhas Obrigada. escusas. Eu gostaria de saber se há alguma divergência. Eu já votei acompanhando. Acompanhando, presidente. Muito Unânime. obrigada. Um abraço, doutora. Bom Bom dia, dia. obrigado. Seguinte, Gilberto. Número 11 da pauta, processo número 10673, inscrito para sustentação oral, o advogado Alex Santana de Novaes. Relatora continua com a palavra. Conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas excedentes da 36ª hora semanal, acrescidas do adicional legal ou convencional, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificações natalinas e fundo de garantia. Deduzidos os valores pagos a idêntico título em parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurarem as mesmas condições. Provejo ainda para deferir repercussão das diferenças de adicional de salubridade pagas em fevereiro de 2015 no feriado trabalhado e adicional noturno. Mantém o valor da condenação. Obrigado. Doutor Alex, bom dia. Prazer Bom em dia, vê-lo. excelência. Me permite aguardar eventual divergência? Eu estou votando no mesmo sentido da relatora. Doutora Sabrina? Unânime, doutor Alex? Muito obrigado, excelência. Prazer em vê-lo. Um abraço. Número 2 da pauta, processo número 1226, inscrita para sustentação, advogada Andréa Santos Silva. Relatora. Não conheço do agravo de petição a falta de garantia do juízo. Cadê a advogada? Está presente, advogada? Ou advogada? É advogada ou advogada? Advogada Andréa. Doutor André está presente? Ausente, prossigo. Há divergência? Unânime. Seguinte. Número 14 da pauta, processo número 10886, inscrito para sustentação, advogado João Luiz de Amoedo Avelar. Doutor João Luiz está aí, presente? Ausente. Relatora. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, dou provimento parcial ao apelo da reclamada Caixa Econômica Federal, apenas para determinar se seja observado o limite estabelecido para a PLR nos acordos coletivos de trabalho da Caixa, quando da apuração dos reflexos das diferenças do adicional compensatório em PLR. Dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para determinar o pagamento dos reflexos das diferenças de ATS, decorrentes da integração do adicional compensatório na vantagem pessoal do adicional por tempo de serviço, resultante da incorporação da gratificação semestral, rubrica 049, assim como a aplicação do IPCA-E na atualização do débito trabalhista. Mantém o valor da condenação. Eu pergunto se há divergência. Não. Unânime. Uma inscrição apenas para assistir o julgamento. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 20 da pauta, processo número 11368. Eminente relatora com a palavra. Um agravo de instrumento em agravo de petição. Eu conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego provimento ao apelo. A divergência, eu estou acompanhando. Unânime. Processo de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão. Número 15 da pauta, processo número 10770, inscrito para sustentação, advogado Jefferson Calixto de Oliveira. 15 da pauta. Relatora com a palavra, conclusão do voto. Doutor Calixto está presente? Ausente.
Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto pelo autor e, no mérito, também nego-lhe provimento. Jefferson Calixto. Doutor Jefferson está presente. Ausente, pergunta se há divergência. Unânime. Seguinte. Número 19 da pauta, processo número 11014, inscrito para sustentação, advogado Alex Santana de Novaes. 19 da pauta. Relatora. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega. Doutor Alex, com a palavra. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, trata-se de uma execução aonde conseguimos fazer um bloqueio via Bacen Jude e, nesse meio tempo, a reclamada tem um pedido de recuperação judicial deferido. Lembrando que esse crédito é extraconcursal, ele não faz parte daquela recuperação judicial. Mas o juízo alertado, o juiz da recuperação judicial alertado, julga improcedente o pedido de recuperação judicial. E está nos autos, ou seja, não existe mais a recuperação judicial. A empresa não está mais dentro do processo de recuperação judicial. Por isso, pleiteamos a juíza em primeiro grau a liberação desses valores. E são valores cerca de 10% do crédito do reclamante. Em face da inexistência de recuperação judicial, entendemos nós que os valores devem ser liberados ao reclamante e não remetidos ao juízo da recuperação judicial, que deixou de existir. A douta vara, em primeiro grau, teve a diligência, o cuidado de determinar uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo para verificar a existência ou não da recuperação judicial e constatou que a recuperação judicial tinha sido levantada por sentença com o pedido julgado improcedente. Se está em grau de recurso, ou, na época me parecia que ainda estava dentro do prazo recursal. Ou seja, de qualquer forma, improcedente, ela não produz efeito nenhum, nem imediato e nem posterior. Assim esperamos nós, com todo respeito ao voto da ilustre relatora e da decisão da juíza de primeiro grau, que suas excelências determinem a liberação desses valores ao exequente, lembrando principalmente que se trata de crédito extraconcursal. Ele não estava no rol de crédito da recuperação judicial. É o que espera, excelência. Obrigado, doutor. Relatora. Presidente, o problema aqui é que o bloqueio de valores dessa executada Transpaulo se deu em data posterior à decisão de processamento da recuperação judicial. Então, eu entendo que tem que ser feito tudo no juízo universal, só por causa disso. Mantido o voto pela relatora, como votam os demais? Doutor Vitor primeiro. Doutor Vitor. Presidente, é uma questão que mereceu também uma análise bem exauriente, porque a parte já estava com dificuldade em executar, logra êxito em fazer um bloqueio, mas quer nos parecer que, por um fato objetivo, esta apreensão do numerário se deu exclusivamente no período que já havia sido declarada a reunião do acervo, a suspensão das execuções. Em sendo assim, me parece que este numerário está fora da nossa esfera de vigilância, da nossa possibilidade jurídica de manter. Por essa razão, eu estou acompanhando a ilustre relatora. Senhor presidente, me permite esclarecimento de fato? Não, doutor Alex. A recuperação judicial foi julgada improcedente, ela não existe mais. Eu não voto nesse processo. Bom, eu não voto, não vou falar. Desembargadora? Está pendendo recurso, não está? Acredito que sim. Então. Tá, não, doutor. Bom, mas no se caso estiver, o senhor entra com embargos, por favor. Tá? Não, porque eu imagino que esteja pendente de recurso. Eu não sei se ou existiu recurso. Porque essa questão de fato que Vossa Excelência traz muda a história, né? Não, porque está nos autos. A vara trouxe aos autos, a própria vara. A questão é o fato subsequente, né? Eu vou pedir vênia, vou ficar vencida nesse caso, só por conta do prazo de 180 dias, né? Mas a relatora até me parece estar dando uma sugestão, né, doutor? Se o senhor for o caso, né? For o caso de fazer essa comprovação, o senhor tá, eu aponto, porque já está nos autos, mas se for o caso, eu aponto via embargos. Porque aí de embargo com modificativo claro. O senhor consegue. Sim. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos. Só para efeito de encaminhamento, presidente, vai ser
chancelado o julgamento, Vossa Excelência vai proclamar? Com maioria vencida a terceira, e o doutor vai juntar, né, o que entenda necessário aí para ratificar o que foi dito da tribuna, inclusive o possível trânsito em julgado disso aí, e aí entra com embargo de declaração a relatora da efeito modificativo. Ok. É isso. Tá, doutor? menos que tenha sido dado efeito suspensivo ao recurso. Tem que ver isso. Tá, doutor, só para esclarecer. Perfeito, Excelência. Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço, senhor. Obrigado. Número 10 da pauta, processo número 10499, inscrita a advogada Andréia Santos Silva. Doutora Andréia, está presente? Ausente. Relatora. Conheço o recurso ordinário interposto pela Ré, Essencial Sistema de Segurança Eireli, e conheço o recurso adesivo aviado pelo autor. No mérito, nego provimento ao apelo da Ré e também nego provimento ao apelo adesivo do autor. Ambos. Há divergência? Não, senhor. Unânime. Seguinte. Número 31 da pauta, processo número 12191, inscrito para sustentação o advogado Leonardo Augusto Bueno. Doutor Leonardo está presente? Presente. Relatora. Conheço o recurso ordinário interposto pela segunda Ré, JBS S.A., à exceção do tema pertinente à ilicitude da terceirização, eis que vedada a reapreciação da matéria perante esta instância recursal. Conheço o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, 3PI Serviços Limitada, à exceção também do tema pertinente à ilicitude da terceirização, eis que vedada a reapreciação da matéria perante esta instância recursal. Conheço do recurso interposto pelo reclamante e nego provimento aos apelos de ambas as rés e dou provimento parcial ao apelo da autora para determinar que, para fins de cálculo das diferenças salariais deferidas, deverá ser observado o salário base ao ferido e não a soma do salário fixo com as comissões e os repousos sobre estas. B. Determinar que a segunda ré JBS retifique a CTPS da autora, a fim de que nela passe a constar como empregadora a hora recorrente. C. Acrescer à condenação horas extras laboradas além da 8ª diária e ou 36ª semanal, de forma não cumulativa, considerando a apuração mais benéfica, além de 1 hora extra diária pela supressão do intervalo intrajornada, como se apurar pelos registros de ponto coligidos ao feito. As horas extras, hora deferidas e relativas ao intervalo intrajornada serão acrescidas dos adicionais convencionalmente ajustados e, na ausência deste, do adicional de 50%, com reflexos em repousos, aviso prévio indenizado, 13º salários, férias com 1/3 e fundo de garantia com 40%, autorizada a compensação das horas extras, eventualmente compensadas ao mesmo título, conforme se apurar pelos recibos salariais. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. É a proposta de voto desatende a pretensão? Não, desatende a pretensão da JBS, no caso, e a sustentação estaria restrita à licitude ou não da terceirização, diante do recente entendimento do STF. Mas, como a ilustre relatora disse, não é matéria para ser apreciada, reapreciação nessa esfera. Então, vou aguardar os demais votos. Pois não. Presidente, pela ordem, eu acuso o recebimento de memorial pela JBS. Ok, doutor Salinas. De acordo. De acordo também. Unânime, doutor. A decisão. Obrigado. O senhor tem mais processo ou só esse? Não, só esse. Bueno, obrigado. Doutor, um abraço. Obrigado. Seguinte. Processos de relatoria do juiz convocado Vitor Salino. Número 20 da pauta, processo número 11386, inscrito para sustentação oral o advogado William José Mendes de Souza Fontes. 20 da pauta. Doutor Vitor, relator. Não conheço por deserção. Não está sendo conhecido, doutor. Senhor presidente, prefiro não fazer uso da palavra. Pois não. Há divergência? Não.
Obrigado. Não, doutor. Obrigado. Excesso de zelo. Obrigado, doutor. Um abraço. Número 15 da pauta, processo número 10732. Inscrita para sustentação, advogada Isabel das Graças Dourado. 15 da pauta. Relator. Só um minutinho, por favor, presidente. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Conhece, nega provimento. Doutora, bom dia. Bom dia, egrégia turma. Doutora. Tem alguma divergência? Eu estou de acordo com o relator. Também estou. Unânime. Então, eu volto feliz. Um abraço para a senhora. Bom dia. Bom dia, até logo. Número 24 da pauta, processo número 11660. Inscrita para sustentação, advogada Sofia Góes Monteiro. Doutora Sofia está presente? Está presente. Relator. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. Rejeito a arguição de prescrição total da parcela denominada gratificação e provejo apelo para acolher o pleito e excluir da condenação a gratificação por tempo de serviço ou desligamento constante da alínea A da parte dispositiva da sentença. Obrigado. Doutora, bom dia. Bom dia. Eu posso aguardar voto divergente? Eu estou de acordo com o relator. Também estou, senhora. Unânime. Obrigada. Obrigado, doutor. Um abraço. Número 5 da pauta, processo número 10220. Inscritas para sustentação as advogadas Paloma Dornas dos Santos Blandim e Mariana de Marco Camilo. Presentes as advogadas, doutora Paloma. Presente. Pois não, relator. Não conheço o recurso interposto pela reclamada e a razão é deserção e confirmo no particular a sentença. Doutora, com a palavra. Perfeito. Como? Não foi conhecido o recurso? Não foi conhecido por deserção. Sem mais, entendo. Eu estou de acordo com o relator. Desembargadora Cris? Acompanho o relator. Unânime, doutora. Obrigado. Encerrado. A outra advogada não veio. Encerrada a sustentação oral. Não tem nos então, físicos, cumprimentar, né, os nossos caros e eminentes colegas, né? Ele falou, foi mais rápido do que... Votos foram todos... Vamos continuar na sala do doutor Salino, só nas divergências, por obséquio. Vamos lá. Sim. A 2 já foi acolhida, número 11. Número 11. Deixa eu lembrar o que é. Ai. O doutor Vitor, a divergência é da doutora Cristiane, né? E eu até deixei para votar aqui na sessão. É porque nós já temos, inclusive... Da minha lavra. Inclusive, né, caso similar, no qual Vossa Excelência foi, inclusive, o relator. Eu em campo. Campa? Sim, senhor. Não, Gilberto, então, ele vai aderir à divergência, então vai prevalecer a divergência que é unanimidade... Integração. Integração, isso. Doutora Cristiane tem, né, a conclusão certinha, né? Conta isso, né? O que eu fiz... Deixa eu ver. Está mandando reintegrar. Ela trabalhou um mês e aí teve a cardiopatia. Nem menos de um mês. E o voto é seu mesmo. Sim, eu observei. É o voto igual do doutor Vitor. É isso aí. Então tá. O seguinte é o 12.